Se você precisa que uma identidade específica exista para o Brasil existir e essa identidade passa pelo catolicismo, é uma questão em si própria. Você precisa, da mesma forma que você precisa de família para ter filho, você precisa do catolicismo para o Brasil ser Brasil. Pior que eu discordo. Por exemplo, aí a gente pode falar, primeiro, aspectos, o mais simples, culinários, né? Nossa culinária local, nossos hábitos culinários, não precisa de catolicismo. Onde surgiu a nossa culinária regional, por exemplo? Não, a história eu concordo. Agora, onde surgiu? Por exemplo, onde que a gente vai, por exemplo, trabalhar com os extratos de milho, ou então de mandioca, ou então de feijão, nas festas de santos. Tudo isso gira em torno do calendário litúrgico. E é por isso mesmo que eu tô falando que você não precisa ser um católico pra entender que o Brasil... Não. Do mesmo jeito que o russo não precisa ser ortodoxo pra entender que a Rússia é ortodoxa. A história faz sentido pra mim. A questão é se a gente consegue continuar caminhando sem necessariamente depender do catolicismo. Ao ponto que a nossa culinária local, até onde eu conheço, não foi deteriorada, mesmo com o Brasil passando de 90% pra católicos pra... Quanto que tá agora? Sabe? 64. Ou seja, eu não vejo que, por exemplo, a gente perdeu algum tipo de essência culinária nesse tempo. Não precisa nem ser com a questão dos evangélicos, porque eles são... É aí que tá. Eu não acho que você precise caçar ninguém aqui. O fato de você estar como um peixe dentro de um aquário, o peixe não sabe que tá na água. O evangélico, quando tá numa comunidade católica, pra ele aquela é a cultura normativa. Eu começo a achar perigoso quando a gente começa a criar sectos que vão começar a falar assim, não, festa junina é coisa de pagão. Aí, beleza. Só que isso ainda é uma coisa, assim, muito ridícula. O que eu acho mais perigoso é tipo São Paulo. São Paulo é uma região sem raiz. Você não encontra mais os marcos históricos aqui, a não ser no nome das coisas. Você não encontra mais as festas típicas, as comidas típicas, as modas típicas. Isso é perigoso pra mim. Sim, mas aí que tá. O secularismo é muito pior do que uma concorrência religiosa. O ponto é... Isso eu acho que é um fenômeno normal de qualquer cidade que fica muito grande. Sim. Porque, assim, qual que é o país mais católico hoje? Polônia? Itália? Em número? País. Porcentagem. Porcentagem? Nossa. Vaticano. Não sei. Vai, vamos... Mas deve ser alguma coisa entre Polônia, ou pode ser algum país africano também. Ou latino. O ponto que se você vê as grandes capitais lá, assim, Varsóvia ou Roma, eu vejo que a questão ali é que eles preservaram patrimônios, inclusive pré-cristãos, muitas vezes, como é o caso do Coliseu. Mas aí, pra mim, é muito mais uma questão de planejamento urbano do que necessariamente uma questão religiosa. Mesmo porque é bem possível que você ache países que têm mais preservação cultural que sejam menos religiosos do que países que são mais religiosos e vão Mas ter menos esse aí é o preservação. drama do fim da história. É isso que eu tô querendo evidenciar pra você. Você realmente vai encontrar isso. Pô, nas grandes capitais da Polônia, que é um país que é conhecido, né, por ser muito católico, você vai ver o progressismo em marcha altíssima. O Irã, que é islâmico, pô, nas suas capitais, você vai ver, assim, mesmo eles mais radicalizados, ainda tem um tipo de vida moderna bem clara nesses grandes centros urbanos. O meu ponto é que, se a gente tá chegando num ponto da história onde aquelas ideias ideológicas caíram por terra, e o capitalismo versus socialismo, e a gente tá voltando aos estados-nação, o que está se colocando é como que a gente volta a pensar como brasileiro, pensar como espanhol, pensar como russo. Eu não tô falando que a gente vai conseguir ver a solução pro problema do nosso século em alguma parte do mundo. Tô dizendo que isso é um fato posto para todo mundo. Os estados estão voltando às suas civilizações de origem. Todo mundo tá reafirmando seus traços civilizatórios e não seus traços materiais. Isso morreu no século XX com a queda da União Soviética. É o que eu aponto. Beleza. E você concorda ou discorda? Não, acho que eu concordo. Tá um parâmetro interessante.